Nós, da Casa do Rio, nos encontramos mais uma vez aqui reunidos neste nosso encontro semanal para ampliarmos um pouquinho mais o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, uma forma segura de nos revermos e nos reencontrarmos. Dessa forma a gente consegue unir o útil ao agradável. Nos revemos e aprendemos ao mesmo tempo. Agradecemos a toda a equipe espiritual que nos dirige, que nos orienta. Agradecemos a todas as falanges de espíritos superiores que nos amparam, que nos intuem e nos protegem sempre. Pedimos que todos vocês se acomodem perfeitamente em suas cadeiras, nos seus assentos. Inspirem e expirem profundamente, deixando que esta paz, que este amor e que esta harmonia que reina absoluta em nossos ambientes possam nos preencher neste momento, que comungamos com o Altíssimo, para que todas as energias possam preencher todas as nossas células, revigorando todo o nosso corpo físico e fortalecendo todo o nosso agregado espiritual. Obrigado, obrigado, muito obrigado a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram conosco neste momento. E com este Pai Nosso, damos por aberta a nossa reunião de hoje. Pediria que todos vocês me acompanhassem. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Hoje temos a grata satisfação e o prazer novamente de receber o nosso querido amigo, nosso irmão Adilson Maestre, que vai nos presentear com a palestra Os 4 Compromissos. Muito bem-vindo, Adilson, e a palavra é toda tua. Obrigado, querido. É uma alegria para mim estar aqui com vocês, sempre. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu conheço há uns 20 anos e que é um dos meus livros de cabeceira. Aprendi muito com esse autor, chama-se Dom Miguel Ruiz. O livro chama-se Os 4 Compromissos. Isso já é uma versão mais nova, que tem essa capa mais elaborada. Mas eu já conheci esse livro com várias capas, porque eu já tive inúmeros exemplares desse livro aqui. O ensinamento dele é muito importante, muito bom. Ele é essencial, eu diria, para que nós possamos levar uma vida mais tranquila, mais serena, para que nós possamos nos conhecer melhor e, assim, nos conhecendo melhor, poder nos entregar ao mundo de uma maneira mais plena e satisfatória e feliz. O Dom Miguel Ruiz, ele é um descendente dos toltecas, que é um grupo de sacerdotes, uma casta de sacerdotes lá do México, que alguns dizem que é um povo, mas não é um povo. Ele explica que é uma casta de sacerdotes muito antiga, que foi passando esse conhecimento de geração em geração e chegou até os nossos dias, recuperado por esse autor que é descendente deles e que escreveu esse livro já há muito tempo atrás. Ele nos ensina que devemos assumir conosco mesmo 4 compromissos, que seriam
tem um resumo aqui, que é ser impecável com a palavra, não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusões e sempre dar o melhor de si. Vou explicar um por um para que a gente possa entender o que significa isso. A palavra, nós nascemos e aprendemos a falar e usamos a palavra de maneira absolutamente natural, porque nossos pais nos ensinaram e falamos esse idioma, no nosso caso o português, porque os nossos pais falam português, porque moramos no Brasil, porque se fosse em outro lugar falaríamos numa outra língua, ou seja, nós nunca nos perguntamos por que falamos e usamos essas palavras que nós conhecemos. Na verdade, elas nos foram ensinadas pelos nossos pais e os nossos professores. Por isso nós temos o domínio dessa linguagem que nós expressamos cotidianamente. Mas nós não temos muita atenção para o que significa a palavra, o que é que significam as coisas que nós conhecemos, o que as palavras que os nossos pais, que os nossos professores nos disseram, causou em nós, o que a palavra causa em nós. Ou seja, nós precisamos aprender a entender que nós nos manifestamos através da palavra. Então, nós não paramos para pensar nisso, né? Nós achamos que a palavra é um instrumento que está aí para ser usado e a gente usa corriqueiramente, às vezes até desbragadamente, sem ter muita noção do que ela é capaz de causar. Então, nós vivemos na Terra, viemos para a Terra para contar uma história. Nós viemos para a Terra para realizar um sonho, para realizar um processo que vem desde o tempo em que nós estávamos ainda no outro nível existencial e que nos programamos e que ensaiamos e comentamos e escolhemos as pessoas com quem iríamos conviver, escolhemos nossos pais, escolhemos as pessoas com quem viveríamos mais intimamente e viemos para cá para viver uma história, viemos para contar uma história. A nossa vida é uma história, tal qual um livro, tal qual uma novela ou um filme. Então nós estamos aqui dando um recado, contando alguma coisa. Nós estamos dizendo para o universo, nós estamos nesse teatro, né, que é o universo, nós estamos aqui nos expondo e contando essa história cotidianamente. Quem é o ator principal dessa história? Eu. Quem é o ator principal da história da minha esposa? Ela. Nós vivemos juntos, ela é coadjuvante da minha história, eu sou coadjuvante da história dela. Já falei disso em outras palestras, né? Então, nós somos atores que estamos desempenhando personagens. Eu, o ser que eu sou, não sei o nome. Você sabe o seu nome? De origem? Aquele que você é sempre, em todos os tempos? Não sabe o nome. Você sabe o nome do personagem que você ganhou nessa história. Esse personagem foi escolhido, o papel foi escolhido por mim, mas o nome do personagem foi dado pelo meu pai, no meu caso especial, pela minha madrinha, que tinha os filhos chamados Ilson, Vilson, Dilson, e ela escolheu o meu nome, Adilson, tudo com Ilson no final. Pois então, minha madrinha escolheu esse nome, meu pai foi lá no cartório e carimbou. E meu personagem passou a se chamar Adilson Maestre. Então eu vivo nessa existência com esse título, com esse nome, e todo mundo me conhece por esse nome. As pessoas me conhecem por esse nome, e poucas pessoas me conhecem pelo que eu verdadeiramente sou. O que eu sou? Quem eu sou? Eu sou esse ser que está aqui se manifestando, usando esse personagem. Eu sou o ator, mas estou aqui usando esse personagem, Adilson, para contar uma história, para viver uma história, e através dessa história, viver emoções, viver oportunidades de aprendizado continuamente, em cada capítulo, em cada trecho dessa história que estou escrevendo. Todos os dias, a luz se apaga, como se apaga no palco, e depois, 8 horas depois, acende novamente, se abre o palco e nós estamos aí de novo no palco, encenando mais um dia de história, mais um capítulo da nossa história, cotidianamente. E essa história é boa? É bonita?
É uma história interessante, que vale a pena ser acompanhada, ou é uma história enfadonha, que nunca diz nada, que é repetitiva, que todo dia faz o mesmo capítulo? Não sei. Você sabe como é que é essa sua história, que você conta todo dia? Ela é interessante? As pessoas que estão em volta de você, que assistem ao seu filme, à sua novela, que leem esse seu livro, gostam, se empolgam e querem mais e pedem bis? Ou elas dizem assim, pô, essa história eu já conheço, olham para o lado e vão assistir outra história? Não, né? O que você acha? Você que deve saber, porque você observa a reação das pessoas à sua volta, se elas lhe prestam atenção, se elas lhe dão atenção, se elas concordam ou não concordam, se elas ouvem ou não ouvem, se elas participam ativamente da sua história ou não. Cada um de nós conta uma história. E essa história é para ser bonita e é para ter um final feliz? Não. Ela é para ser toda feliz, do começo ao fim. Não é uma história que tem um final feliz. É uma história, sim, terá um final feliz quando eu penso no seguinte sentido, de que eu consegui fazer aquilo que eu vim fazer, que eu consegui contar a minha história com perfeição, com todos os capítulos emocionantes, com muita aventura, com muita coisa agradável, com muito prazer e com muito amor envolvido em todos os meus atos. Se assim foi, não será só uma história de final feliz, será uma vida feliz, uma história feliz, que eu poderei chegar ao final e me apresentar de novo no outro plano, completamente renovado, aumentado, acrescido dessas coisas novas. Pois então, Dom Miguel Ruiz, ele diz que nós passamos por um processo de domesticação. Sim, ele diz que nós somos domesticados tal qual os cães, tal qual os gatos, tal qual os cavalos, tal qual os animais. Ou seja, as pessoas que nos recebem aqui no planeta nos ensinam a falar e nos dizem o que é certo, nos dizem o que é errado. Se nós nos comportamos bem, nos dão bombons, dão presente de Natal. Se nós não nos comportamos bem, ganhamos relho no lombo, certo? Somos reprovados. Então, nós aprendemos a ficar sempre atento a fazer aquilo que as pessoas esperam que nós façamos, que dizem elas, e também às vezes nós acreditamos, que é o certo. Tudo que nós fazemos é o certo? Tem consonância com aquilo que está no meu coração, com aquilo que está dentro de mim? Ou eu faço por obrigação e faço porque disseram que querem, ou porque eu faço porque porque as pessoas esperam isso de mim? Como é que é? Como é que é a sua vida? Como é que você se comporta? Como é que você se coloca diante do mundo? Você é você mesmo? Você realiza seu personagem? Faz aquilo que quer? Ou tem lá um cara atrás da coxia dizendo, vá para lá, vem para cá, diga isso, diga aquilo, e você fica como um fantoche fazendo e vivenciando um papel que não é o seu papel, mas é o papel que um outro diretor, que não é o da sua vida, fica lhe dizendo o que tem que fazer. Então você, desse jeito, você acaba vivendo uma vida que não é a sua, uma vida que foi ditada por alguém. A nossa vida que nós vivemos, que nós realizamos, é aquela que vem de dentro de nós, é aquela história que está gravada em nós, no espírito, e que sai de nós através das nossas atitudes no cotidiano, com tranquilidade, com serenidade, com consciência, ou aquilo que sai de nós é aquilo que nós temos medo que os outros gostem ou não. Lembram que Jesus disse sim, sim, não, não? Sim, é para que a gente faça aquilo que está em consonância com o nosso coração e a gente diga sim, isso eu vou fazer, isso eu quero fazer, ou você diga não. Você já aprendeu a dizer não? Há pessoas que têm uma dificuldade imensa em dizer não, porque têm medo de desagradar, porque dentro dela está gravada aquela história que se não fizer de acordo com o que agrada aos outros, você será castigado, você não será bem-quisto, você não será querido, não será amado. Então você faz para agradar. Faz para agradar a família, faz para agradar os amigos, faz para agradar a todo mundo e esquece de fazer para agradar a si mesmo. Se é assim, está na hora. Está na hora de fazer uma revolução na sua própria história e passar a fazer aquilo que lhe dá prazer de fazer alegria de fazer, de realizar o seu sonho existencial, de realizar o seu programa existencial e não aquilo que o mundo espera de você. O universo espera que você dê o seu recado
O universo não espera que você repita como zumbi, como gado, aquilo que alguém quer que você faça. Hoje em dia falam muito em gado quando as pessoas seguem certas doutrinas, certas filosofias e dizem sim, 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 vão atrás do que líderes, pseudos-líderes, dizem que é certo e que é errado, e você está dizendo sim, sim, não, não, sem pensar se aquilo é interessante, se aquilo é verdadeiro ou não. É muito comum, né? A gente tem acompanhado no mundo, pelo mundo afora, muitas pessoas que seguem certas filosofias, certas doutrinas, vão porque tem um líder que disse, vamos por aqui, e aí a boiada vai toda por ali, sem parar para pensar se aquilo é bom, se aquilo é certo, e se aquilo tem consonância com o que está dentro do seu coração. Pois bem, também, em função dessa história de querer agradar ou não agradar, as pessoas, às vezes, acabam fazendo coisas que... ou se colocam no mundo de uma forma peculiar, que nós chamamos de vítima. É aquela pessoa que está sempre achando que está sendo maltratada, que está sendo machucada, que está papá, e que sempre é menorzinha, que é pequenininha, que depende dos favores dos outros, que precisa dos favores dos outros, porque tem crenças dentro da sua mente de que elas são assim, que elas são pequenas, que elas são infelizes, que elas precisam ser humildes. E aí entende a palavra humilde como sendo ser pequenininho. Humildade significa ser do jeito que você é. Do jeito que você é humilde. E se você é grande, você se comporta como grande. Se você é pequeno, se comporta como pequeno. Ou seja, você se comporta exatamente como você realmente é. Quando você se expressa como você realmente é, você é uma pessoa humilde. E isso é a humildade que nós buscamos e que Jesus nos ensinou. Não a ser pequenininho, mas ser aquilo que realmente nós somos. A pôr para fora o que está dentro da nossa alma, do nosso coração. Com liberdade, com simplicidade, porque a pessoa que se expressa de acordo da forma como ela se expressa com simplicidade. Ela não conta uma história, uma novela, para poder enganar, para fazer de conta. Não, ela é simples e direta. E essa simplicidade não tem nada com a ser pequeninho. Ser simples significa ser objetivo, direto, amoroso, conectado com Deus e com o universo. Simples, sem rodeios. Do jeito que você é, sabendo que você está em crescimento, sabendo que você está a caminho da evolução e que, portanto, em qualquer ponto do caminho que você esteja, você é você. Sabe? Eu gosto de usar o exemplo da bananeira. Uma bananeira, quando tem 1 metro de altura, ela tem raiz, caule e folha. E é uma bananeira. Ela não é um pedaço de bananeira, é uma bananeira. Quando ela cresce, dá cacho e dá fruto, ela continua sendo bananeira. Mas agora uma bananeira com cacho, com fruto, certo? Mas ela, em toda a etapa do seu crescimento, ela sempre foi bananeira. Ela nunca deixou de ser. Assim nós também, quando somos pequenos, quando somos criança, somos um ser humano inteiro. Um menino de 10 anos, ele não se reproduz ainda. Ele não faz coisas que adulto faz, mas é um ser humano inteiro, íntegro. E ele vai crescendo, vai se modificando e continua sendo inteiro, íntegro. E chega à fase adulta e ele se casa e tem filhos, tem netos, e continua sendo inteiro. Nunca é um pedaço, gente. Nunca é uma coisa menor. É um ser humano inteiro. É assim que nós precisamos entender. Em todo estágio da nossa vida, nós somos inteiros. Quando nós nos colocamos inteiros, está tudo certo e a gente é feliz. Bom, Dom Miguel Ruiz ensina que para que nós possamos viver assim, integralmente, conosco e com o mundo, nós podemos assumir 4 compromissos conosco mesmo. 4 compromissos conosco mesmo. Não é compromisso com os outros, é compromisso conosco, que eu enumerei os 4 e vou agora detalhar um por um. O primeiro é a impecabilidade da palavra. No livro Gênesis, nós vemos que está escrito, no início havia o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra era Deus. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e sendo, segundo Jesus de Nazaré, filhos dele, recebemos como herança a tarefa de cocriar o universo, e assim temos a nossa principal ferramenta de trabalho na palavra. Sabe a palavra?
Aquilo que eu falei ainda há pouco, a gente aprendeu pequenininho a falar, porque nos ensinaram e a gente fala essa língua que nos ensinaram e a gente usa para quê? A gente fala para criar. A palavra cria. Quando você, de fato, está criando uma coisa, está criando algo, está criando alguma coisa em alguém, ou alguma coisa com alguém, ou alguma coisa para o mundo. Mas você, através da palavra, você fala. Por meio da palavra, manifestamos o nosso poder criativo. Independente do idioma que falamos, pois o componente principal está na intenção com a qual nos manifestamos. Então, a palavra, ela sempre traz consigo uma intenção subjacente. E quando nós expressamos alguma coisa, dentro vai um sentimento que é aquilo que vai e que conecta com quem nós queremos falar. É o que está por trás da palavra, o sentimento que acompanha essa palavra que vai e conecta com o coração ou com a mente de alguém. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos, porque a palavra tem poder. A palavra cria e a palavra destrói. O que sonhamos e o que sentimos, manifestamos mediante as nossas palavras. A palavra é a mais poderosa ferramenta que o homem possui. É a ferramenta da magia, que podemos usar tanto para o bem quanto para o mal. E a isso chamamos de magia branca e magia negra. Sabe magia? Sabe os magos? Você já viu nos desenhos animados e nos filmes, os magos têm uma varinha, né? Eles apontam para um determinado objeto e expressam a palavra, né? Abracadabra, pelo de cabra, abre esta porta, e a porta se abre. O que aconteceu? Ele deu a ordem, ele falou, faça, e ele acredita no poder da palavra dele, e quando ele fala, a coisa acontece. A mágica está na palavra. Olha só que coisa séria que é a palavra. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no quanto você já criou de coisas boas e o quanto você já criou de coisas desagradáveis através do que você fala? Então, torna-se necessário nós prestarmos atenção para o uso que fazemos de nossas palavras, uma vez que o bom uso pode criar coisas boas e o mau uso pode destruir e escravizar. Sim, quando você diz para uma pessoa, olhando nos olhos dela, muito atenciosamente, eu te amo, você está focando a atenção da pessoa quando olha nos olhos, e você vai lá e joga dentro do coração dela uma verdade, uma afirmação que ela vai acabar acreditando. E se ela acredita que isso é verdade, ela vai se conectar a você de uma forma amorosa, ou vai olhar para você com uma expectativa que você é responsável por ter feito isso. Eu disse a palavra eu te amo apenas simbolicamente. Qualquer coisa que eu diga para uma pessoa, eu vou gerar nessa pessoa uma expectativa, eu vou gerar nessa pessoa um sentimento, eu vou gerar nessa pessoa algo que pode ficar com ela para toda a vida e que ela pode acreditar. Sabe? Ela pode acreditar, sim, porque nós acreditamos, nós aprendemos a acreditar no que os nossos pais nos disseram. Nós aprendemos a acreditar no que os nossos professores nos disseram. Nós aprendemos a acreditar no que os nossos pastores, nos mestres, os palestrantes espíritas também falam. E nós passamos a acreditar no que essas pessoas, que nós passamos a ter um conceito de pessoas que sabem mais do que nós e que estão nos ensinando. E nós acreditamos e incorporamos tantas coisas que nos ensinaram que passamos a viver de uma maneira que é reflexo daquilo tudo que nós acreditamos que era verdade. Que nós acreditamos que era verdade. E se não era verdade? E se não era verdade aquilo que nos ensinaram? Nós passamos a viver uma vida falsa, uma vida irreal, passamos a viver num mundo que não bate com a realidade à nossa volta, mas nós ficamos acreditando que aquilo que nós somos e que fazemos é verdade porque nos ensinaram assim. Olha só a responsabilidade de um professor numa sala de aula. Sabe do que estou falando, né? Há poucos dias uma professora do Rio Grande do Sul disse umas barbaridades para os alunos
que houve um movimento nacional e ela foi demitida no dia seguinte. Por quê? Era uma loucura o que a mulher estava falando. Assim, tudo aquilo que um professor fala em sala de aula, o aluno, a mente jovem, acredita e passa a tomar as suas atitudes e passar a acreditar que a vida é assim, daquele jeito. As nossas universidades formam mentes, formam pessoas que vão para a rua com um pensamento diferenciado, às vezes, né? Sim, eu fui jovem, eu fui universitário e eu acreditei em muita coisa que eu ouvi na universidade. Depois, na vida profissional, eu vi que muitas daquelas coisas que se ouvia falar lá era balela, não tinha nada a ver com a realidade das coisas. E eu deixei de lado. Fui viver a minha vida de acordo com o que estava no meu coração. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes são plantadas continuamente. Essas sementes são as opiniões. Opiniões. Então, você escuta muito opiniões. Por exemplo, televisão. Se você vai assistir um jornal na televisão, tem lá uma pessoa que tem sua opinião. Opinião de fulano de tal. E anuncia o radialista ou anuncia o moço da televisão. Aí aquela pessoa vem e diz uma opinião sobre um assunto. E você escuta aquela opinião. E se você acredita nela, aquilo passa a ser verdadeiro para você. Aquela pessoa está ali na televisão ou no rádio para difundir algo que ela quer que as pessoas acreditem, ou que alguém paga para que ela diga para que as pessoas acreditem, para formar aquele sentido de que alguém faça com que as pessoas acreditem. Então, as opiniões são muito perigosas. As emissoras de passou a ser muito opinativa, quando deveria formativa. A opinião e o conceito, quem faz somos nós que ouvimos. Cada ser humano escuta a notícia e faz o seu próprio juízo. Escuta o relato e escuta o seu próprio juízo. Particularmente eu, cancelei contrato com televisão, não vejo mais televisão. Eu cansei de ouvir tanta coisinha que eu não queria ouvir e que não fazia parte da minha vida. Muito acidente, muita tristeza, muita coisa jogada com a intenção de criar pânico e medo na população. Eu resolvi ficar fora desse assunto. Tem coisas mais interessantes para fazer. Durante a nossa infância, nós somos bombardeados por conceitos e opiniões de nossos pais, de outros adultos, a respeito de tudo e também a nosso respeito. Ora, nós escutamos coisas a respeito de tudo e também a respeito de nós. Dizem que nós somos assim, dizem que nós somos assado e nós acreditamos. Dizem que nós somos burros e nós acreditamos. E passamos a vida inteira achando que nós somos um subproduto da raça humana, porque um dia disseram que nós éramos burros, nós assumimos que éramos burros e nunca agimos com inteligência, nunca passamos a prestar atenção naquilo que é realidade dentro de nós. Também, e nós acreditamos e registramos tudo na nossa mente. Tudo que a gente escuta, quando criança, a gente registra na mente. Assim a nossa personalidade é formada. Com esses conceitos e ideias, passamos a fazer nossas trocas com o mundo, nos manifestando e nos posicionando. Toda a posição que nós temos de ordem social, de religião, de política, isso está o quê? Naquilo que ficou formado dentro de nós. Nós tomamos partidos, né? Então nós acreditamos que aquelas coisas eram interessantes. Minha mãe falava muito de que meu avô era de um partido político e que ele era atuante politicamente, então eu passei a achar que aquele partido era uma coisa interessante, que era algo que tinha a ver com a minha família, que tinha a ver com as nossas coisas. Depois eu descobri que não era. Abandonei aquela história de seguir aquele partido. Ao captar a nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar o conceito já estabelecido para melhor ou para pior. Daí a necessidade da impecabilidade da palavra. Eu falei na atenção, né? A atenção. É com a atenção que nós conseguimos implantar as coisas dentro das pessoas. E é também através da atenção que alguém nos pede, que nos rouba e que nós prestamos atenção, que as coisas são cravadas dentro da nossa mente. Impecabilidade da palavra quer dizer sem pecado. Pecado é algo que fazemos e que vai contra nós mesmos. Somos contra nós mesmos quando nós julgamos ou nos culpamos por algo que fizemos ou falamos. Sabe, às vezes nós nos sentimos
culpados por algo que fizemos. Então, nós nunca cessamos, nós nunca nos perdoamos por aquilo que nós fizemos. Cada vez que nós lembramos de algo que nós fizemos, nós nos machucamos, porque ficou gravado dentro de nós uma culpa por causa de algo que nós fizemos. Então, nós gravamos muitas coisas dentro de nós. O nosso cérebro é como um computador onde se gravam programas. Continuamente estamos gravando programas, estamos gravando impressões que fazem rodar, que quando rodam, fazem a gente se comportar de determinada maneira. Como é que funciona o computador? Sei lá, eu entro no Google e ele funciona as coisas do Google. Eu entro no AutoCAD, o meu programa de desenhar projetos, e ele faz projetos. Então, esses softwares que são gravados na nossa mente ao longo da vida, eles fazem com que nós rodemos, né, de acordo com aquilo que está gravado dentro da nossa mente. Ser impecável com a palavra começa por não usá-la contra nós mesmos. Se amarmos a nós mesmos, nós iremos expressar esse amor em nossas relações, usando nossa energia na direção da verdade e do amor por todos. Se assumirmos um compromisso conosco mesmo de sermos impecáveis com as nossas palavras, estaremos sempre manifestando a verdade e erradicando todo veneno emocional que possa ter se alojado no nosso interior. Esse é o primeiro compromisso, ser impecável com a nossa palavra. O segundo compromisso, não levar nada para o lado pessoal. Que é isso, Adilson? Quando alguém tece alguma consideração a nosso respeito, pode estar falando a verdade ou não. Se não, e levamos para o lado pessoal, é porque concordamos com o que foi dito. Assim que concordamos, o veneno nos perpassa e ficamos presos no sonho do inferno. O que causa a captura é o que podemos chamar de importância pessoal. É a expressão máxima do egoísmo, porque cometemos a presunção de acreditar que o que os outros falam é sobre nós. Achamos que somos responsáveis por tudo. Eu e sempre eu. Então, tudo que as pessoas falam, eu penso que é a meu respeito. Não é a meu respeito. As pessoas falam o que querem falar. Elas falam de acordo com o software que tem gravado dentro delas, que faz rodar e que ela se expressa daquela maneira para o mundo. Não necessariamente fala a seu respeito. Então, quando uma pessoa está falando, deixa ela falar, que as palavras dela ressoem para onde ela quiser. Eu não preciso captar, eu não preciso dar a atenção e deixar que aquilo crave dentro de mim e eu passe a acreditar que aquilo que a pessoa está falando tem a ver comigo. Ela pode estar falando, está apenas expressando a sua opinião, mas a opinião dela é dela, não tem que ser comigo, eu não tenho que absorver, não tenho que trazer para mim. Quando levamos algo para o lado pessoal, nós presumimos que os outros sabem o que se passa dentro do nosso mundo particular e tentamos impor o nosso mundo ao deles. É uma briga constante, né? É uma briga constante. Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que alguém nos insulte diretamente, não tem nada a ver conosco. O que os outros dizem tem compromisso com a mente deles. O que os outros dizem tem compromisso com a mente deles, não com a nossa, não conosco. O ponto de vista deles provém da programação que eles receberam durante sua infância ou a fase de domesticação. Sabe? A domesticação, que eu falei que nós passamos na infância e toda a nossa juventude, somos domesticados, cada um do seu jeito, de acordo com o interesse do seu dono ou do seu pai. Então, foi domesticado para agir assim, e age assim, e processa a sua vida e se manifesta daquele jeito. Eu não sou obrigado a acreditar que tudo aquilo que aquela pessoa manifesta para o mundo tem a ver comigo. Mesmo que ele fale diretamente para mim, que ele me chame de feio, do que ele bem entender, é apenas a opinião dele, que está lá dentro dele, não tem nada a ver comigo. Eu não sou obrigado a absorver aquilo que ele diz. O que os outros dizem a nosso respeito é uma forma deles lidarem com os seus próprios sentimentos, crenças e opiniões. A pessoa, ao emitir uma opinião sobre nós, está, na verdade, tentando nos envenenar. Sabe o veneno? Aquele que vai, quando você presta atenção e aquela ideia, aquela palavra vem e entra dentro de nós e nos emprenha.
gruda dentro de nós, nós captamos e passamos a assumir aquilo como verdadeiro? Pois então, se levarmos sua opinião para o lado pessoal, acataremos o veneno e ele passa a ser nosso. Ele passa a fazer parte de nós. Levar as coisas para o lado pessoal nos torna presas fáceis para os predadores, os feiticeiros de palavras, sabe? Feiticeiros de palavras. Aquelas pessoas que vivem pronunciando fatos, que vivem pronunciando apelidos, que vivem tentando colar nas pessoas pechas, sinônimos, rótulos, para que as pessoas sejam mal vistas, ou, ao contrário, também, bem vistas pela sociedade. Mas as pessoas que impregnam o veneno nas suas palavras, normalmente para desmoralizar as pessoas, para torná-las menor, para fazer com que elas sejam desacreditadas na sociedade, para que eles possam ter poder sobre a pessoa. Uma pessoa, quando se sente menor, fica presa fácil do domínio dos outros. Aquele medo todo que é expressado na televisão cotidianamente é para nos tornarmos presas fáceis para as pessoas que querem nos dominar. Fica ligado. Levar as coisas para o lado pessoal nos torna presas fáceis. Eles conseguem captar nossa atenção com uma pequena opinião e injetam todo o veneno que desejam. Se levamos para o lado pessoal, aceitaremos tudo. Se não levarmos para o lado pessoal, estaremos imunes, mesmo no meio do inferno. Imunidade ao veneno no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. Quando levamos as coisas para o lado pessoal, sentimos-nos ofendidos e a reação é defender a nossa crença e criar conflitos. Fazemos tempestades em copo d'água, porque temos necessidade de estarmos certos e tornar os outros errados. Isso é coisa que acontece no cotidiano, nas relações mais próximas, né? Sempre aquela coisa fervendo, porque você sempre acha que tem que estar certo nas mínimas coisas. Não precisa estar certo. Você precisa ser feliz. Estar certo ou errado é circunstancial. Não é preciso estar certo em tudo. Basta estar feliz. Isso é mais importante. O que vale para os outros, vale também para nós que precisamos ser absolutamente honestos conosco mesmo para não emitir opinião a respeito dos outros. Terceiro compromisso. Não tire conclusões. Essa não é fácil, né? Essa não é fácil. Nós temos a tendência para tirar conclusões de tudo. Tudo. O problema é que acreditamos que as nossas conclusões espelham a verdade. Nós tiramos conclusões e acreditamos que a nossa conclusão é correta. Por quê? Porque nós nos baseamos em tudo aquilo que está gravado na nossa memória, que foi colocado lá pelas pessoas que eu já citei antes, né? Pais, professores, pastores, a mídia, tudo gravou dentro de nós e nós rodamos o nosso computador baseado naquelas verdades. Então, nós vemos alguma coisa, o computador roda e emite a opinião. Tirando conclusões sobre o que os outros fazem e dizem, os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com nossas palavras. Por isso, estamos sempre pedindo desculpas. Tiramos conclusões, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande drama do nada. Do nada. Porque apenas concluímos errado. Os dramas pelos quais passamos em nossas vidas foram causados por nossas conclusões. Pare um instante para analisar essa afirmativa. Toda a teia de controle entre os seres humanos é sobre tirar conclusões e levar as coisas para o lado pessoal. Nosso inferno é baseado nisso. Criamos muito veneno emocional, tirando conclusões, e ainda fofocamos sobre nossas conclusões. Fofocar é a maneira que temos de transferir o veneno emocional que criamos. Fofoca. Está sabendo o que é? Já entrou nessa. Raramente alguém não entrou nessa um dia. Há pessoas que fazem disso um hobby e fazem cotidianamente. E há pessoas que às vezes acabam entrando nisso sem querer. O que é a fofoca? A fofoca é uma realidade que você constata. Uma realidade não, uma situação que você constata, da qual você tira uma conclusão e você larga uma pecha sobre alguém.
Ao fazer isso, você se sente incomodado, porque é lógico, isso está mexendo com a sua energia, está mexendo com o seu interior. E você se sente incomodado. Para se libertar dessa coisa que incomoda dentro do seu peito, você vai e sopra no ouvido do parceiro. Porque ao soprar, ao botar para fora aquilo, você sente um alívio. Às vezes é tão pesado que você não se contenta em colocar um ouvido, não se contenta em emprenhar um só ouvido, você sai contando para vários, de preferência no megafone. Aí você sim se sente livre daquele peso e as pessoas que escutam, ao escutar, também são tocados por aquele veneno que lhe machuca no interior. E o que é que ela faz? Sai correndo para botar no ouvido do outro e assim cria aquela rede e se espalha uma fofoca rapidamente. Veneno emocional. Os dramas pelos quais passamos em nossas vidas foram causados por nossas conclusões. Fofocar é a maneira que temos de transferir o veneno emocional que criamos. Como não costumamos pedir esclarecimentos, tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre nossas conclusões. Depois defendemos nossas conclusões e tentamos tornar a outra pessoa errada. Sempre é melhor fazer perguntas. Preste atenção nisso. Isso é bem importante. Se nós nos habituarmos a fazer isso, nós firmamos esse compromisso de não tirar conclusões e nós aprendemos a perguntar. Sabe, assim, a pessoa lhe diz assim, lhe diz uma coisa que você não gostou. Ao invés de reagir e ser agressivo, você para, acalma e pergunta, o que você disse, o que você quis dizer, foi isso? A pessoa vai dizer sim ou não. Você vai ver que, no mais das vezes, não foi aquilo que a pessoa quis dizer. Aquilo foi o que você entendeu. E aí, quando você resolve essa situação, esclarece a situação termina ali. Mas se você, ao invés de perguntar, de esclarecer, tirar conclusões e agir de acordo com essa conclusão, você vai realizar uma guerra, vai realizar um problema, às vezes vai acabar com um relacionamento, vai acabar com uma amizade, vai destruir algo simplesmente porque tirou conclusões erradas. É tão fácil perguntar, é tão fácil se entender, mas nós reagimos imediatamente porque temos dentro de nós toda essa pressão, que quer nos fazer a pessoa mais correta do mundo, a pessoa mais certa do mundo, que tudo que dentro de nós está certo, porque foi ensinado assim, meu pai ensinou assim, o professor assim, o mundo ensinou assim, o evangelho diz assim, e a pessoa acredita que tem que ser assim em relação a todo mundo. Não, pergunte, não tire conclusões. Apenas enxergamos e escutamos o que queremos, sonhamos sem base na realidade. Em qualquer tipo de relacionamento, podemos presumir que os outros sabem o que pensamos, e que não precisamos dizer qual o nosso desejo. Quando os outros não fazem o que queremos, porque não sabem o que queremos, nos sentimos magoados e pensamos, como é possível você fazer isso comigo? Deveria saber, sabe? As pessoas falam, as pessoas esperam que o outro saiba o que está dentro da sua cabeça, o que está no seu coração. Não, é preciso prestar atenção nas palavras, é preciso prestar atenção exatamente naquilo que é falado e é preciso conversar sobre o que é falado para entender o significado de cada fala, de cada sentença. E não ficar tirando conclusões e dessa maneira acabamos nos magoando. E mágoa, uma vez que ela se instala dentro de nós, não é fácil para tirar. Ela vai ficar ali para toda a vida, até que um dia você resolva esclarecer, resolva fazer um processo de perdão, entrar em concordância com a outra pessoa para desmanchar aquilo que foi feito. Caso contrário, a mágoa fica com você e, pior, pode lhe causar doenças. Mas isso é assunto para a palestra que eu vou fazer na quarta-feira no outro canal. Falarei sobre a doença como caminho, na quarta-feira, nesse mesmo horário. Todos os problemas humanos poderiam ser resolvidos se tivéssemos uma comunicação boa e clara. Pense nisso. Quarto compromisso. Sempre dê o melhor de si. Sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais, nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo em qualquer instante. O nosso melhor
não é sempre igual. Ele depende de como nós estamos. Por exemplo, se eu tomei mais cerveja, eu fico um pouco alterado. E aquilo que eu fazia de uma maneira, eu acabo fazendo de outra. Tanto que é proibido dirigir depois de tomar álcool, né? Porque você pode bater com o carro, certo? Então, mesmo que você dirija muito bem e se ache o grande volante, o grande corredor nas estradas, você estará se dando mal, porque, sob o efeito do álcool, a sua percepção é diferenciada, mas você não percebe. Então, nunca fazemos o melhor igual. Se nós acordamos adoentado, a nossa energia não é a mesma de quando acordamos com saúde. Então, aquilo que fazemos quando estamos resfriados não tem o mesmo pulso, a mesma energia, a mesma força do que quando estamos saudáveis. Então, o nosso melhor não é sempre igual. Precisamos aprender a dar sempre o melhor, mas é o melhor possível no momento, mas sempre o melhor possível para aquele momento. Quando você acorda bem, energizado, descansado, o seu melhor tem mais qualidade do que quando você está cansado. Seu melhor possui mais qualidade quando você está saudável e sóbrio. Independente da qualidade, continue dando o melhor em si, nem mais, nem menos. Esforçando-se demais para fazer melhor, você vai despender muita energia, mais do que necessário, e ao final o seu melhor não será o suficiente. Quando você exagera, esgota seu corpo e vai contra si mesmo, precisando de mais tempo para alcançar seu objetivo. Se fizer menos do que o seu melhor, vai sujeitar-se a frustrações, a auto-julgamento, culpas e arrependimento. Então, fica chato quando a gente sabe que a gente foi meia boca, quando podia ter feito bem feito. Quando você entrega um serviço mal acabado, quando podia ter feito bem acabado, você sabe que fez mal acabado, você sabe que atendeu mal, você sabe que fez mal feito. E isso causa uma sensação muito desagradável dentro de nós, porque vai bater dentro daqueles nossos conceitos de que nós somos uma pessoa boa, correta, perfeita, que nós somos cidadão do bem e que, portanto, não combina com nós fazer as coisas pela metade. Na verdade, fazer o melhor não parece trabalho, porque você faz o que gosta. Olha só, quando você faz o que gosta, você faz bem feito, certo? Quando você faz o que gosta, você faz bem feito. Você faria até de graça. Então, você está fazendo aquilo que realmente você gosta. Quando você está expressando os seus dons ao mundo, você entrega aquilo com tanto coração, com tanta vontade, que você sempre dá o melhor e faz muito bem feito. Não é verdade? Sim, as pessoas que fazem bem feito, qualquer que seja o serviço, mesmo que seja um gari. Esses dias vi um vídeo de um gari que varria a rua, dançando e cantando. Caramba, ele estava feliz fazendo o trabalho dele e era simplesmente varreram a rua. E aquilo dava felicidade, ele fazia aquilo com muita empolgação. Eu achei emocionante, bonito demais. Fazer o melhor é assumir a ação, porque você ama isso, não porque você espera uma recompensa. A maior parte das pessoas faz exatamente o oposto. Só age quando espera uma recompensa e não aprecia a ação. Fazer aquilo com emoção e com vontade. Entregar sua alma naquilo que faz. É esse o motivo porque não fazem o melhor, sabe? É porque esperam que tenha algo em troca e não ao invés de se compensar com a alegria, com a felicidade que isso lhe dá. Quando fazemos o que gostamos, vivemos plenamente e nos tornamos mestres do nosso ofício. Sabe aquele cara que é bom naquilo que faz? Ele cobra caro, né? Sabe por que a gente cobra quando alguém faz bem feito? Às vezes é porque quanto ele cobra. Quanto cobra esse pintor? Cobra 10 mil. Quanto cobra aquele pintor? 20 mil. Bom, por que um cobra 10 e eu cobro 20? Vai ver a qualidade do serviço do de 20. Foi assim que eu aprendi a escolher os meus pintores nas minhas obras. Não pelo preço, mas pela qualidade. E, é claro, verifiquei que sempre a maior qualidade tem o maior preço, porque a pessoa pode cobrar mais, porque as pessoas procuram quem faz bem feito, valorizam o que você faz bem feito. E é bom, né? Quando você é recompensado e as pessoas pagam aquilo que você acha que merece e pagam com gosto. É bonito? Pois então, se você der o melhor de si na procura de liberdade pessoal, na procura do amor próprio, vai descobrir que é apenas uma questão de tempo até conseguir o que deseja.
Sempre dê o melhor de si. Bom, Dom Miguel Ruiz escreveu esse livro. Procure, você vai encontrar fácil. Ele é baratinho e tem uma mensagem fantástica, que vale milhões de vezes mais do que o que você vai pagar por ele. Mas depois de escrever esse livro, ele e o filho escreveram o Quinto Compromisso. O que é que diz o Quinto Compromisso? Seja cético, mas saiba ouvir. Ou seja, cético eu achei ótimo, porque eu aprendi a ser cético durante toda a minha vida e achava que ser cético podia ser algo estranho, porque a pessoa precisa aprender a crer, né? Dizem que é bonito crer. Há controvérsias, né? Porque você precisa crer naquilo que tem consonância com a sua realidade e não crer naquilo que os outros acham que existe e que os outros dizem que é bom. Então, ser cético é aprender a olhar para as coisas, aprender a ver a natureza das coisas e poder, então, aceitar ou não aquilo para si. Você não precisa aceitar só porque alguém disse que é verdade e que é bom. Você observa e decide se quer para si ou não. Nesse livro, O Quinto Compromisso, ele repassa todos os 4 compromissos anteriores, dá uma nova visão sobre eles e apresenta o Quinto Compromisso. Vale a pena ler também. Aliás, Dom Miguel Ruiz tem vários livros. Todos que eu li são excelentes, porque nos ajudam bastante a nos reconhecer melhor e nos tornar cidadãos humanos, cidadãos e seres humanos muito melhores, que afinal de contas foi isso que nós viemos fazer na Terra, não é verdade? Hoje eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Uma boa noite. Devolvo a palavra ao grupo da Casa do Rio. Fala, amigo. Obrigado, Edilson. Mais uma vez, deixando a gente para pensar, né? A minha função. A função é essa, né? Então, exatamente, as questões que tu coloca da palavra, tudo, a palavra ela imprime, né? A palavra que o outro nos diz, ela imprime em nós da mesma forma que a palavra que a gente diz imprime no outro. No outro. Né? Então, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que morder a língua antes de falar, né? Uma vez disseram para mim, morde a língua antes de falar. Rapaz, olha, eu vou te dizer, é bem isso. Né? A gente tem que pensar e repensar e engolir em seco. Né? Mas, Adilson, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Para quem pensou que não ia falar uns hora, né? minutos, acabou falando uma hora, quase uma hora. Falou 55 minutos, quase um pouquinho mais. Então, não adianta. O sopro, ele é fundamental. A palavra não audível é fundamental, é fantástica. E isso, para nós, é muito bom. Isso nos ensina e, ao mesmo tempo, faz com que a gente acabe rindo junto, né? Sorrindo juntos. Né? Como eu gosto sempre, depois de uma palestra, eu gosto sempre de ler uma reflexão, alguma coisa. Eu tenho uma reflexão do Chico Xavier que eu gostaria de compartilhar com vocês. É o supérfluo e o necessário. E ela diz o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outro apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar.
Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós da equipe encarnada e da equipe espiritual da Casa do Rio agradecemos profundamente a presença, o carinho de cada um de vocês que participaram do nosso encontro. Que a paz, o amor de nosso Mestre Maior esteja sempre conosco, com as nossas famílias, nos indicando sempre o melhor caminho, para que a gente consiga, quando terminarmos essa jornada, pelo menos olharmos para trás e sabermos que não erramos tanto e que saímos, de certa forma, vitoriosos dessa longa jornada. Quer dizer, longa jornada entre aspas, né? Porque é curta na realidade, né? Muito obrigado, uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado.